Você já foi rejeitada por quem amava? Você já amou alguém e foi deixada sozinha quando mais precisava? E se, meses depois, com a barriga já crescendo, a única casa em que você encontra abrigo é justamente a dele? Essa é a história de uma jovem rejeitada por todos, grávida e com fome, batendo numa porta que jamais esperava. E do homem poderoso que a abandonou, sem saber que ela carregava seu filho no ventre. Comente. Você teria coragem de encarar quem te abandonou? Curta se acredita que o destino sempre dá um jeito de virar o jogo. Inscreva-se no canal. Aqui, histórias reais e emocionantes te esperam toda semana. Compartilhe com quem precisa lembrar que o amor pode surpreender. O cheiro azedo do banheiro coletivo da pensão misturava-se com o aroma doce e enjoativo do sabonete barato que Lorena esfregava nas mãos trêmulas. A luz amarelada da lâmpada fluorescente piscava intermitentemente, criando sombras dançantes nas paredes descascadas. Ela respirou fundo, sentindo o ar úmido e pesado entrar em seus pulmões, antes de baixar os olhos para o pequeno objeto retangular em suas mãos. 2 linhas vermelhas, nítidas, inquestionáveis. O teste de gravidez escorregou de seus dedos como se queimasse, batendo no piso frio de cerâmica com um som seco que ecoou pelo minúsculo banheiro. Lorena sentiu as pernas bambearem, o mundo girando ao seu redor como uma roda gigante descontrolada. Apoiou-se na pia rachada, sentindo a superfície áspera contra suas palmas suadas. Não, não, não! Sussurrou para o espelho embaçado, vendo sua própria imagem distorcida. Rosto pálido, olhos arregalados de terror, cabelos castanhos grudados na testa suada. Isso não pode estar acontecendo, mas a verdade estava ali, no chão, gritando em vermelho vivo. 2 meses. 2 meses desde que Gabriel Farias havia desaparecido de sua vida como fumaça no vento. 2 meses desde aquela noite em que ele a beijou com urgência no apartamento dele, sussurrando promessas contra sua pele arrepiada, fazendo-a acreditar que finalmente havia encontrado seu lugar no mundo. O perfume masculino dele ainda assombrava suas noites, aquela mistura de madeira e especiarias que a deixava tonta de desejo. Lorena fechou os olhos, lembrando-se do toque das mãos de Gabriel percorrendo sua coluna, do som rouco de sua respiração em seu ouvido, do gosto salgado de suas lágrimas de felicidade naquela madrugada. Como ele podia ter sido tão terno, tão apaixonado, para depois simplesmente sumir? O celular no bolso de sua calça jeans desbotada vibrou. Por um segundo louco, seu coração saltou. Seria ele. Seria Gabriel finalmente retornando suas chamadas. Mas era apenas uma mensagem da dona da pensão. Aluguel vence amanhã, sem prorrogação desta vez. Suas economias haviam se esgotado há semanas. O trabalho de meio período numa loja de roupas baratas mal cobria suas necessidades básicas. E agora, com essa descoberta... E agora? Perguntou ao espelho, sua voz ecoando no espaço apertado. E agora, Lorena? Abaixou-se para pegar o teste, observando novamente as 2 linhas que mudaram sua vida para sempre. Sentiu um enjoo súbito subir pela garganta. Não sabia se era da gravidez ou do pânico puro. Correu para o vaso sanitário, apoiando-se no assento gelado, enquanto seu estômago se contraía dolorosamente. Quando terminou, lavou o rosto com água fria, sentindo as gotas escorrerem por suas bochechas como lágrimas cristalinas. No espelho viu uma estranha, mais velha, mais cansada, com olhos que já haviam perdido parte de sua inocência. Gabriel Farias. O nome ecoava em sua mente como um mantra doloroso. Empresário bem-sucedido, dono de uma rede de restaurantes que movia milhões. Ela era apenas uma garçonete de 22 anos, que conheceu num dos estabelecimentos dele. Uma romântica incorrigível que acreditou nas palavras doces de um homem que poderia ter qualquer mulher.
Durante 3 meses, viveram um romance de contos de fadas. Ele a levava para jantares em lugares sofisticados onde ela nunca imaginara pisar, comprava-lhe vestidos que custavam mais que seu salário de um ano, sussurrava que ela era diferente de todas as outras. Nas noites frias, eles se aqueciam sob lençóis de seda italiana, enquanto ele traçava mapas invisíveis em sua pele, prometendo um futuro que agora sabia ter sido apenas ilusão. Então, da noite para o dia, tudo mudou. As ligações pararam de ser atendidas. As mensagens ficaram sem resposta. Quando finalmente conseguiu falar com a secretária dele, recebeu a frieza de quem executa ordens. O Sr. Gabriel pediu para informar que não deseja mais contato. Bloqueada, deletada, apagada de sua vida como se nunca tivesse existido. Lorena voltou para seu quartinho minúsculo na pensão, um espaço de poucos metros quadrados que cheirava a mofo e tintas velhas. A cama de solteiro rangia a cada movimento e a única janela dava para um beco estreito onde gatos vadios brigavam por restos de comida. Sentou-se na beirada do colchão fino, segurando o teste nas mãos como se fosse uma bomba prestes a explodir. Precisava contar para ele. Não importava quantas vezes a rejeitasse, quantas portas fechassem seu rosto. Gabriel tinha o direito de saber que seria pai. E talvez, apenas talvez, a notícia mudasse tudo. Talvez ele percebesse que havia cometido um erro terrível, que o amor deles era real demais para ser simplesmente descartado. Discou o número que sabia de cor, ouvindo os toques ecoarem como batidas de um coração acelerado. Cada ring era uma pequena eternidade, uma oportunidade para que ele atendesse e mudasse o rumo de suas vidas. O número que você discou não existe mais. As palavras automatizadas da operadora foram como um soco no estômago. Ele havia mudado de número. Havia se certificado de que ela nunca mais conseguiria contatá-lo. Lorena deixou o telefone cair sobre o lençol amarelado, sentindo as lágrimas finalmente brotarem. Quentes, salgadas, carregadas de toda a dor e desespero que havia tentado reprimir. Choraram por minutos que pareceram horas, até que não restaram mais lágrimas para derramar. Colocou a mão sobre o ventre ainda plano, imaginando a pequena vida que começava a se formar ali dentro. Seu filho, filho de Gabriel, quisesse ele ou não. Uma parte dele que nunca poderia ser apagada ou bloqueada. Vamos conseguir, sussurrou para o bebê que ainda não podia ouvi-la. Eu não sei como, mas vamos conseguir. Você e eu contra o mundo. O som de uma discussão no corredor da pensão a trouxe de volta à realidade crua. Vizinhos brigando por causa de música alta, palavrões ecoando pelas paredes finas. Era ali que seu filho cresceria. Naquele lugar onde a esperança vinha para morrer. Não, ela não permitiria. Pegou seu único caderno, aquele onde costumava anotar sonhos e planos para o futuro, e começou a fazer uma lista de tudo o que precisava. Trabalho que pagasse melhor, apartamento próprio, roupas de bebê, consultas médicas, vitaminas pré-natais. Cada item parecia uma montanha impossível de escalar, mas ela escalaria uma por vez, se fosse necessário. Gabriel podia tê-la abandonado, mas ela não abandonaria seu filho. Nunca. A noite caiu sobre a pensão como um manto pesado, trazendo consigo os sons familiares da vida urbana. Sirenes distantes, música de bares próximos, vozes embriagadas ecoando pelas ruas. Lorena fechou os olhos, uma mão sobre o ventre, a outra segurando o teste de gravidez como um talismã. Amanhã começaria sua nova vida. Amanhã lutaria pelo futuro que seu filho merecia, mesmo que fosse sozinha. O sol matinal cortava as nuvens cinzentas como uma lâmina afiada, iluminando as ruas movimentadas de São Paulo, enquanto Lorena caminhava pelas calçadas irregulares, segurando uma pasta de plástico desgastada contra o peito.
Seus sapatos de couro sintético faziam um som abafado contra o concreto úmido da madrugada chuvosa, e ela sentia cada rachadura do calçamento através das solas já gastas. 3 semanas haviam se passado desde a descoberta da gravidez, e a barriga, ainda discreta, começava a se revelar sob a blusa preta, que escolhera estrategicamente para disfarçar as mudanças em seu corpo. O enjoo matinal havia se tornado seu companheiro constante, uma náusea persistente que subia pela garganta sempre que o cheiro de fritura ou perfume forte invadia suas narinas. A primeira parada foi num pequeno café na Vila Madalena, onde uma placa de "Precisa-se de garçonete" pendia torta na vitrine embaçada. O aroma rico de grãos torrados misturava-se ao vapor que escapava da máquina de café, criando uma atmosfera acolhedora que contrastava com a frieza do olhar da proprietária. "Tem experiência?" perguntou a mulher de meia-idade, observando Lorena de cima a baixo, com olhos calculistas. Seus cabelos grisalhos estavam presos num coque apertado, e ela usava um avental manchado de café que parecia não ver a máquina de lavar há dias. 3 anos como garçonete, 2 anos em lanchonete, respondeu Lorena, estendendo seu currículo impresso em papel barato. Sei trabalhar com sistema de comanda, tenho experiência com clientes difíceis e... Você está grávida? A pergunta veio como um tiro, direta e sem rodeios. Lorena sentiu o sangue gelar nas veias. Instintivamente, levou a mão ao ventre, tentando esconder o que já se tornara impossível de ocultar completamente. Bem, isso não interfere no meu trabalho. Posso trabalhar normalmente até o 7º mês, 8º se... Aqui não contratamos grávida, cortou a mulher, devolvendo o currículo sem nem ao menos olhá-lo. Dá muito problema. Licença, faltas, enjoo na frente dos clientes. Não serve. A porta do café se fechou, com um tinido seco dos sinos pendurados, deixando Lorena parada na calçada como uma estátua de sal. O barulho do trânsito matinal envolvia-a como um zunido constante, carros e ônibus passando em velocidade, enquanto ela permanecia imóvel, digerindo a primeira rejeição do dia. Mas não seria a única. No restaurante italiano da rua seguinte, a história se repetiu com variações cruéis. O gerente, um homem careca de bigode grisalho, nem a deixou terminar de falar. "Olha, moça, você parece uma boa menina, mas não posso me dar ao luxo de contratar alguém que vai sair de licença daqui a alguns meses. Negócio é negócio." Na padaria da esquina, a dona simplesmente balançou a cabeça ao vê-la entrar. "Nem adianta perguntar, querida. Barriga crescendo não carrega saco de farinha." A cada não, Lorena sentia um pedaço de sua dignidade se esfarelar como migalhas de pão velho. O sol subia no céu, tornando o ar mais pesado e abafado, e ela caminhava pelas ruas como um fantasma em busca de redenção. Suas pernas começaram a doer, os pés inchados protestando contra os sapatos apertados, mas ela continuava. Em uma lanchonete no centro, o dono nem olhou para seu rosto. "Aqui não é lugar para mulher grávida", gritou, fazendo com que outros clientes se virassem para olhar. "Vai que desmaia no meio do expediente ou que a água rompe na frente das crianças." Imagina o escândalo. Lorena saiu dali com as bochechas queimando de vergonha, sentindo os olhares curiosos e julgadores dos transeuntes que haviam escutado os gritos. Uma senhora idosa que passava pela calçada murmurou algo sobre moças de hoje em dia para a amiga, e Lorena fingiu não ouvir. O estômago vazio começou a doer, uma cãibra surda que se espalhava pela barriga como garras afiadas. Não havia comido nada desde a noite anterior. O pouco dinheiro que tinha precisava ser economizado para o aluguel que vencia em 3 dias. Parou em frente a uma vitrine de delicatessen, observando os frios cortados em fatias perfeitas, os pães dourados ainda mornos, as tortas coloridas que pareciam pequenas obras de arte.
Sua boca encheu-se de saliva enquanto imaginava o sabor de um simples pão de açúcar derretendo na língua. Colocou a mão no bolso, sentindo as poucas moedas que restavam, mal dava para uma passagem de ônibus. "Posso ajudá-la?" perguntou o atendente através do vidro, notando sua presença prolongada. "Não, obrigada", murmurou, afastando-se rapidamente. As ruas começaram a ficar mais elegantes conforme caminhava em direção aos bairros nobres, seguindo uma dica que ouvira de uma conhecida sobre vagas em casas de família. As calçadas eram mais limpas, os carros mais novos, as árvores mais bem cuidadas. O contraste com sua aparição humilde era gritante. Ela sentia-se como uma mancha de tinta escura numa tela branca. Subiu uma ladeira íngreme, sentindo o coração acelerar não apenas pelo esforço físico, mas pela tontura que começava a tomar conta de seus sentidos. O mundo parecia oscilar levemente, como se ela estivesse num barco em mar agitado. Parou para apoiar-se num poste, respirando fundo o ar mais puro daquele bairro residencial. Foi então que aconteceu. Uma onda de fraqueza varreu seu corpo como uma tsunami invisível. Suas pernas simplesmente cederam, como se os ossos tivessem se transformado em gelatina. O último que se lembrava foi do sabor metálico na boca e da sensação de estar caindo num poço sem fundo. Quando acordou, estava deitada na sombra de uma árvore frondosa, com um homem idoso de cabelos brancos abanando-a com um jornal dobrado. Seus olhos gentis demonstravam preocupação genuína, e ela pode sentir o aroma suave de sua colônia discreta. "Devagar, minha filha", disse ele com voz carinhosa, ajudando-a a se sentar. "Você desmaiou bem na nossa frente. Minha esposa foi buscar um copo d'água." Desculpe." Lorena tentou se levantar, mas ele a impediu com um gesto gentil. "Quando foi a última vez que você comeu?" perguntou, e algo em seu tom paternal fez com que as defesas dela desabassem. "Ontem à noite", admitiu, envergonhada. O homem suspirou, balançando a cabeça com tristeza. "Está procurando trabalho?" Ao ver seu aceno, ele apontou para uma mansão imponente do outro lado da rua. "Vá ali naquela casa. Às vezes contratam gente para cozinha, limpeza. São pessoas boas, tratam bem os funcionários." Sua esposa retornou com um copo de água gelada que desceu pela garganta de Lorena como néctar dos deuses. Cada gole parecia devolver um pouco de vida ao seu corpo exausto. "Muito obrigada", disse, tentando devolver o copo. "Fique com ele", sorriu a senhora. "E boa sorte, querida." Lorena observou a mansão que o senhor havia indicado. Era uma construção elegante de 2 andares, com jardins bem cuidados e uma fonte de pedra na entrada. Portões de ferro trabalhado protegiam a propriedade, e ela podia ver uma Mercedes preta estacionada na garagem lateral. Respirou fundo, alisou a roupa amarrotada e atravessou a rua com passos determinados. Seus dedos tremeram ligeiramente ao apertar a campainha dourada ao lado do portão principal. Uma mulher de uniforme apareceu na varanda, descendo os degraus de mármore com passos rápidos. Devia ter uns 50 anos, cabelos grisalhos presos num rabo de cavalo e um sorriso profissional que não alcançava completamente seus olhos. "Pois não?" perguntou através das grades. Eu soube que talvez tenham uma vaga", disse Lorena, segurando a pasta de currículos contra o peito como um escudo. "Para cozinha, limpeza, qualquer coisa." A mulher a examinou rapidamente, seus olhos experientes captando cada detalhe, a roupa simples, mas limpa, os sapatos gastos, a postura de quem precisava desesperadamente de uma oportunidade. "Está aqui para a vaga de ajudante?" perguntou abrindo o portão. Lorena disse sim, sem hesitar, sem saber que estava prestes a entrar num capítulo completamente novo de sua história. Um capítulo que a reconectaria com seu passado de forma que jamais poderia imaginar.
Seguiu a funcionária pela alameda de pedras portuguesas, observando os jardins perfeitamente cuidados, as roseiras em plena floração, a fonte que murmurava suavemente no centro do pátio. O perfume das flores misturava-se ao aroma fresco da grama recém-cortada, criando uma atmosfera de paz que contrastava com o turbilhão de emoções em seu peito. Não sabia que, a poucos metros dali, seu destino estava prestes a dar uma reviravolta que nem seus sonhos mais loucos poderiam ter previsto. A cozinha da mansão era um universo de mármore branco e aço inoxidável, que refletia a luz suave da manhã como pequenos espelhos. Lorena nunca havia visto uma cozinha tão luxuosa. A ilha central era maior que seu quarto na pensão, e os eletrodomésticos pareciam ter saído diretamente de uma revista de decoração. O aroma de café recém-passado misturava-se ao perfume sutil de limpeza com lavanda, criando uma atmosfera acolhedora, apesar da opulência. "Pode começar limpando o chão aqui da cozinha", instruiu Roberta, a governanta que a recebera no portão. Suas mãos calejadas indicavam anos de trabalho árduo, mas seus olhos demonstravam bondade genuína. "O senhor é muito exigente com limpeza. Não pode ter nenhum grão de poeira." Lorena assentiu eagerly, pegando o balde de água morna que Roberta havia preparado. O líquido detergente criava pequenas bolhas iridescentes na superfície, e ela mergulhou o pano com gratidão. Finalmente, uma oportunidade. Finalmente, uma chance de provar seu valor. Ajoelhou-se no piso de porcelanato polido, sentindo o frio da superfície através do tecido fino de sua calça jeans. Cada movimento era calculado, cada passada do pano, uma pequena oração silenciosa para que conseguisse impressionar os patrões. Seus joelhos começaram a doer contra a dureza do chão, mas ela ignorou o desconforto. Havia passado por coisas muito piores nas últimas semanas. O som rítmico da água sendo espremida do pano criava uma melodia hipnótica que a ajudava a se concentrar. Lorena perdeu-se no trabalho, deixando sua mente vagar para planos futuros. Talvez, com esse emprego, conseguisse alugar um quartinho melhor. Talvez pudesse comprar vitaminas para a gravidez. Talvez conseguisse juntar dinheiro suficiente para dar uma vida digna a seu filho. Foi então que ouviu. Passos firmes ecoando pelo corredor de mármore, cada batida das solas contra o piso soando como tambores distantes, anunciando a chegada de alguém importante. O ritmo era familiar, confiante, carregado de uma autoridade que ela conhecia bem demais. Seu coração disparou como um pássaro preso numa gaiola, batendo contra as costelas com força brutal. Não podia ser. Não era possível. "Roberta!" A voz grave cortou o ar matinal como uma lâmina afiada, fazendo com que cada célula do corpo de Lorena se arrepiasse em reconhecimento imediato. "Quem está aí?" O balde escorregou de suas mãos trêmulas, batendo no chão com um som metálico que ecoou pela cozinha como um grito. A água com detergente espalhou-se pelo piso recém-limpo, criando pequenas ondas que corriam em todas as direções como lágrimas líquidas. Lorena ficou paralisada, ajoelhada no meio da poça, incapaz de se mover ou respirar. O tempo parou. O universo inteiro reduziu-se àquele momento suspenso entre o passado e o presente, entre a dor e a esperança, entre o que foi e o que poderia ser. Os passos se aproximaram. Gabriel Farias apareceu na entrada da cozinha como uma visão saída de seus sonhos mais doces e pesadelos mais terríveis. Usava uma camisa social branca impecavelmente passada, as mangas dobradas até os cotovelos, revelando antebraços bronzeados que ela lembrava perfeitamente. Suas mãos, aquelas mesmas mãos que haviam traçado mapas de fogo em sua pele, seguravam uma xícara de café fumegante. Seus olhos encontraram os dela. O mundo desabou.
A xícara de porcelana fina despencou dos dedos dele, estilhaçando-se contra o piso em 1000 pedaços brilhantes que espalharam café escuro como sangue sobre o mármore branco. O líquido quente respingou nos sapatos italianos dele, mas Gabriel nem pareceu notar. Lorena? Sua voz saiu como um sussurro estrangulado, como se alguém tivesse apertado sua garganta com mãos invisíveis. Ela tentou se levantar, mas suas pernas haviam se transformado em gelatina. O choque de vê-lo ali, naquela cozinha, naquele momento, era forte demais para seu sistema nervoso processar. 3 meses. 3 meses desde que ele havia desaparecido de sua vida como vapor d'água. E agora, ali estava ele, mais bonito e inalcançável do que nunca. Eu não sabia, balbuciou, finalmente conseguindo se apoiar na ilha central para se erguer. Suas mãos molhadas deixaram marcas na superfície polida, como provas de sua presença naquele lugar onde claramente não pertencia. Gabriel deu um passo em direção a ela, depois parou abruptamente, como se tivesse batido numa parede invisível. Seus olhos, aqueles olhos castanhos que haviam prometido tanto amor, percorreram seu rosto com uma intensidade que a deixou sem ar. "O que você está fazendo aqui?" perguntou, e sua voz carregava uma mistura explosiva de choque, confusão e algo que poderia ter sido pânico. "Eu preciso trabalhar", respondeu, odiando como sua voz soava pequena e quebrada. Não sabia que era sua casa. Se soubesse, nunca teria... "Roberta!" gritou ele sem tirar os olhos de Lorena. "Roberta, venha aqui." A governanta apareceu correndo, limpando as mãos no avental. Seus olhos experientes captaram imediatamente a tensão no ar, a água espalhada pelo chão, os cacos de porcelana, as expressões chocadas nos rostos de ambos. "Senhor Gabriel, aconteceu alguma coisa?" "Como ela entrou aqui?" perguntou Gabriel, apontando para Lorena como se ela fosse uma aparição perigosa. "Ela veio procurar a vaga de ajudante de cozinha, senhor. Parecia uma boa moça, trabalhadora." Roberta olhou confusa entre os dois. "Vocês se conhecem?" Gabriel passou a mão pelos cabelos escuros, bagunçando os fios perfeitamente penteados. Era um gesto que Lorena conhecia bem. Ele sempre fazia isso quando estava nervoso ou irritado. Ver aquele hábito familiar fez seu coração se contrair de saudade e dor. "Saia", disse ele, sua voz ganhando um tom frio que ela nunca havia escutado antes. "Saia da minha casa. Agora." As palavras foram como bofetadas. Lorena sentiu as lágrimas queimarem atrás dos olhos, mas se recusou a chorar na frente dele. Não daria a Gabriel a satisfação de vê-la quebrar novamente. "Claro", disse, erguendo o queixo com uma dignidade que não sabia possuir. "Desculpe ter incomodado." Começou a caminhar em direção à saída, cada passo uma pequena morte. Mas o destino, que parecia ter um senso de humor cruel, tinha outros planos. Seus pés molhados escorregaram na poça de água com detergente. O mundo girou em câmera lenta enquanto ela perdia o equilíbrio, os braços se agitando no ar numa tentativa desesperada de se estabilizar. Ia cair e machucar o bebê e... Braços fortes a envolveram, puxando-a contra um peito sólido que cheirava a colônia cara e segurança. Gabriel a segurou com firmeza, uma mão em suas costas, a outra em sua cintura. Seus rostos tão próximos que ela podia sentir seu hálito quente contra sua pele. Por um momento eterno, ficaram assim, congelados no tempo, respirando o mesmo ar, seus corações batendo um contra o outro como tambores de guerra. E foi então que ele sentiu. Sua mão, ainda apoiada na cintura dela, encontrou a curva sutil de sua barriga. Não era muito, apenas algumas semanas de diferença. Mas para alguém que conhecia seu corpo como Gabriel conhecia, a mudança era inconfundível. Ele recuou como se tivesse sido eletrocutado.
seus olhos arregalando-se de horror e compreensão. Olhou para a barriga dela, depois para seu rosto, depois para a barriga novamente. Você está... Começou, mas as palavras morreram em sua garganta. Lorena endireitou-se, alisando a blusa sobre a barriga, numa tentativa fútil de esconder o que agora era óbvio. O segredo que havia carregado sozinha por semanas estava ali, exposto, pulsando entre eles como uma bomba relógio. Está grávida, terminou ele, sua voz um sussurro áspero de descrença. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Roberta olhava entre os dois com crescente compreensão, suas sobrancelhas se erguendo enquanto as peças do quebra-cabeça se encaixavam em sua mente experiente. Gabriel passou a mão pelo rosto, cobrindo os olhos como se pudesse fazer tudo aquilo desaparecer. Quando a abaixou, sua expressão era de um homem que acabara de ver sua vida inteira desmoronar. "Quanto tempo?" perguntou, sua voz mal audível. 2 meses, respondeu Lorena, e cada sílaba saiu carregada de acusação silenciosa. 2 meses, exatamente o tempo desde que ele havia desaparecido, desde que havia decidido que ela não valia mais sua atenção, desde que havia escolhido cortar todos os laços como se ela fosse apenas um capricho passageiro. Gabriel afundou numa das cadeiras da cozinha, enterrando o rosto nas mãos. Seus ombros tremiam ligeiramente, e por um momento Lorena pensou que ele fosse chorar. Mas quando ergueu o rosto, seus olhos estavam secos, duros como pedra. Precisamos conversar", disse, sua voz recuperando parte da autoridade que a definia. "Agora." Roberta, percebendo que estava presenciando algo privado e explosivo, começou a se retirar discretamente. "Eu vou limpar a sala", murmurou, recolhendo os cacos de porcelana antes de sair. Lorena e Gabriel ficaram sozinhos na cozinha luxuosa, cercados pelos destroços do passado e do presente, com o futuro incerto pairando entre eles como uma nuvem de tempestade prestes a desabar. O silêncio se esticou como uma corda de violino prestes a arrebentar, carregado de tudo que haviam deixado por dizer, de todas as perguntas sem resposta, de todo o amor e raiva e dor que haviam acumulado naqueles meses de separação. Finalmente, Gabriel ergueu os olhos para ela e Lorena viu ali um reflexo de sua própria devastação. "É meu?" perguntou, e a pergunta carregava tanto medo quanto esperança. A resposta que ela daria mudaria tudo para sempre. A sala de estar da mansão era um monumento ao bom gosto e ao poder financeiro. Sofás de couro italiano, cor creme, contrastavam com tapetes persas autênticos, enquanto quadros de artistas renomados adornavam as paredes revestidas em papel de parede importado. O lustre de cristal no centro do ambiente refletia 1000 pequenos arco-íris que dançavam pelo teto alto, criando uma atmosfera quase etérea que contrastava brutalmente com a tensão cortante que pairava no ar. Lorena permanecia de pé perto da janela francesa que dava para o jardim, seus dedos nervosos brincando com a barra da blusa enquanto observava as gotas de uma chuva fina escorrerem pelo vidro. O som suave da precipitação contra as folhas lá fora parecia ser a única coisa normal naquele momento surreal. Seu coração batia tão forte que ela temia que Gabriel pudesse ouvi-lo do outro lado da sala. Gabriel caminhava de um lado para o outro, como um predador enjaulado, seus passos afundando no tapete espesso sem fazer ruído. Havia tirado o paletó e afrouxado a gravata, revelando a tensão em cada linha de seu corpo musculoso. Seus cabelos estavam completamente bagunçados agora, resultado de passar as mãos por eles repetidamente nos últimos 15 minutos de silêncio pesado. "Esse filho é meu?" A pergunta saiu como um tiro, cortando o silêncio com brutalidade.
Lorena virou-se lentamente, enfrentando aqueles olhos castanhos que uma vez a faziam derreter de amor. Agora eles eram duros como pedras preciosas, calculistas, desconfiados. A dor em seu peito era quase física, como se alguém tivesse enfiado uma lâmina gelada entre suas costelas. "Você acha mesmo que eu inventaria isso?" respondeu, sua voz tremendo apesar do esforço para mantê-la firme. Depois de tudo, lágrimas ardentes começaram a queimar atrás de seus olhos, mas ela as reprimiu com força de vontade pura. Não choraria. Não na frente dele. Não depois de como havia sido descartada como lixo. Gabriel parou de andar e a encarou fixamente, seus olhos percorrendo seu corpo como se pudesse encontrar respostas escritas em sua pele. "Por que você não me contou antes?" perguntou. E havia uma nota de acusação em sua voz que fez a raiva dela aflorar. "Eu tentei!" explodiu Lorena, sua compostura finalmente se estilhaçando como vidro. "Liguei dezenas de vezes, mandei mensagens, até fui no seu escritório e sua secretária me disse que você não queria mais contato comigo." Ela deu um passo em sua direção, os punhos cerrados, o rosto corado de indignação. "Você me bloqueou, Gabriel. Mudou de número, me deletou da sua vida como se eu fosse um erro que precisava ser apagado." Gabriel recuou ligeiramente, algo parecido com culpa piscando em seus olhos, antes de ser rapidamente substituído por defensividade. "Você não entende, era complicado", murmurou passando a mão pelo rosto cansado. "Complicado?" Lorena riu, mas não havia humor algum no som. Complicado era descobrir que estava grávida sozinha num banheiro fedorento de pensão. Complicado era passar fome porque ninguém quer contratar uma grávida. Complicado era. Sua voz se quebrou e ela precisou parar para respirar fundo, lutando contra o nó que se formava em sua garganta. Foi nesse momento que Roberta apareceu na entrada da sala, carregando uma bandeja com café e biscoitos. A governanta havia trabalhado para famílias ricas tempo suficiente para reconhecer uma crise quando via uma, e seus olhos experientes captaram imediatamente a atmosfera carregada. "Desculpem interromper", disse suavemente, colocando a bandeja sobre a mesa de centro. "Pensei que talvez quisessem..." "Roberta", Gabriel a interrompeu bruscamente. "Dê licença." "Na verdade..." disse Roberta, surpreendendo a ambos com sua ousadia. "Acho que vou ficar." Gabriel a encarou com incredulidade. "Como disse?" "Com todo respeito, senhor Gabriel", continuou a governanta cruzando os braços sobre o peito. "Trabalho nesta casa há 15 anos. Vi você crescer, vi seus pais, vi suas decisões boas e ruins. E essa moça está grávida e tremendo de nervoso. Alguém precisa estar aqui para garantir que ela seja tratada com dignidade." O silêncio que se seguiu foi tão espesso que poderia ter sido cortado com uma faca. Gabriel olhou para Roberta como se ela tivesse crescido uma segunda cabeça, enquanto Lorena sentiu uma onda de gratidão tão intensa que quase a derrubou. "E mesmo assim, ela veio pedir emprego", continuou Roberta, dirigindo-se diretamente a Gabriel. "Não pediu pensão, nem escândalo, nem chantagem. Ela estava limpando o chão da sua cozinha, senhor, com dignidade." Gabriel baixou a cabeça e, pela primeira vez desde que Lorena o reencontrou, ele pareceu envergonhado. Como se as palavras da governanta tivessem atravessado suas defesas e atingido algo vulnerável em seu interior. "Você tem razão", admitiu em voz baixa, afundando no sofá de couro como se carregasse o peso do mundo nos ombros. "Eu me comportei como um covarde." Lorena sentou-se na poltrona em frente a ele, mantendo distância, mas permitindo-se finalmente relaxar um pouco. Roberta permaneceu de pé ao lado, como uma sentinela silenciosa, protegendo os interesses de todos. Na época", Gabriel começou, sua voz hesitante, "minha ex-mulher
Ela descobriu sobre nós, sobre você. Lorena sentiu o estômago se contrair. Ela sabia que Gabriel havia sido casado, mas ele sempre insistira que o divórcio estava em andamento, que era apenas uma questão de papelada. Ela me ameaçou com um escândalo público, continuou ele, evitando o olhar dela. Disse que ia contar para a imprensa, para meus sócios, que ia destruir minha reputação. E disse que se mataria se eu não terminasse com você. As palavras caíram como pedras num lago silencioso, criando ondas de choque que se espalharam pela sala. E você? Escolheu ela, disse Lorena, sua voz quase um sussurro. Gabriel ergueu os olhos e ela viu lágrimas brilhando ali. Eu escolhi o medo, admitiu, sua voz quebrada. Escolhi a covardia e perdi tudo que realmente importava. O silêncio se estendeu entre eles, carregado de arrependimento e oportunidades perdidas. Roberta discretamente se aproximou de Lorena, colocando uma mão maternal em seu ombro. O bebê... Gabriel começou, depois parou, como se tivesse medo de continuar. Está bem, disse Lorena. Saudável. Pelo menos foi o que disse o médico do posto de saúde. Posto de saúde? Gabriel se ergueu abruptamente. Você não tem plano de saúde? Não está fazendo pré-natal particular? Lorena quase riu da ingenuidade da pergunta. Com que dinheiro, Gabriel? Você acha que garçonete desempregada tem plano de saúde particular? A realidade da situação dela o atingiu como um soco no estômago. Gabriel se levantou e começou a andar novamente, mas desta vez seus passos eram diferentes. Não de raiva ou nervosismo, mas de determinação crescente. Isso vai mudar, disse firmemente. Agora mesmo, hoje. Não quero sua pena. Lorena se ergueu também, o orgulho ferido se manifestando. Vim aqui procurar trabalho, não caridade. Não é caridade. Gabriel parou na frente dela, e pela primeira vez em meses ela viu o homem que havia se apaixonado. É responsabilidade. É tentar fazer o certo depois de ter feito tudo errado. Ele se ajoelhou diante dela, suas mãos hesitando no ar, antes de pousar suavemente em sua barriga ainda pequena. O toque enviou ondas de eletricidade por todo o corpo dela, despertando memórias de intimidade que havia tentado enterrar. Fique aqui, sussurrou, seus olhos implorando. Pelo menos até o bebê nascer, por favor. Gabriel, começou ela, mas ele a interrompeu. Não como caridade, insistiu. Como família, como deveria ter sido desde o início. Lorena olhou para Roberta, que assentiu encorajadoramente, depois de volta para Gabriel. Havia tanto a considerar, tanto a perdoar, tantas feridas a curar. Mas enquanto sentia as mãos dele contra sua barriga, onde seu filho crescia, soube que não poderia negar à criança a chance de conhecer o pai. Está bem, sussurrou finalmente, mas com condições. Gabriel assentiu eagerly. Qualquer coisa. Quero trabalhar, ganhar meu próprio dinheiro. Não vou ser mantida como um animal de estimação. Combinado. E quero que você seja honesto comigo. Sobre tudo. Sobre sua ex-mulher, sobre por que realmente me deixou, sobre o que espera desta situação. Gabriel respirou fundo. Combinado. Roberta sorriu discretamente, servindo o café que havia esfriado durante a conversa dramática. Agora, disse ela com autoridade renovada, vocês dois vão sentar, beber este café e começar a conversar como adultos civilizados sobre como criar uma criança. E pela primeira vez em meses, Lorena sentiu algo parecido com esperança florescer em seu peito machucado. O escritório de Gabriel ocupava todo o andar superior da mansão, com janelas enormes que ofereciam uma vista panorâmica da cidade. Estantes de mogno maciço se erguiam do chão ao teto, repletas de livros de negócios e literatura clássica,
enquanto um globo terrestre antigo girava suavemente ao lado de sua mesa de trabalho. O aroma de couro dos móveis misturava-se ao perfume sutil de madeira encerada, criando uma atmosfera de poder e sofisticação que Lorena achava simultaneamente impressionante e intimidadora. 2 semanas haviam se passado desde sua chegada à mansão, e ela havia se instalado num quarto de hóspedes no térreo, espaçoso, elegante, com banheiro privativo e uma vista deslumbrante do jardim. Era infinitamente melhor que qualquer lugar onde já havia morado, mas ainda se sentia como uma intrusa elegantemente acomodada. Gabriel estava sentado atrás de sua mesa imponente, os dedos tamborilando nervosamente sobre a superfície polida de jacarandá, enquanto encarava o telefone como se fosse uma cobra venenosa prestes a atacar. Havia passado os últimos 20 minutos reunindo coragem para fazer a ligação que sabia ser inevitável. Lorena observava da poltrona de leitura próxima à janela, fingindo estar absorta num livro de nome de bebês que Roberta havia comprado para ela. Na verdade, cada fibra de sua atenção estava voltada para Gabriel, estudando as mudanças sutis em sua expressão, a tensão crescente em seus ombros, a forma como seus músculos da mandíbula se contraíam quando estava nervoso. Preciso contar para ela, murmurou Gabriel, mais para si mesmo que para Lorena. Preciso acabar com isso de uma vez por todas. Ah, sua ex-mulher? Perguntou Lorena, fechando o livro, mas mantendo o dedo marcando a página onde havia parado de fingir ler. Gabriel assentiu, passando a mão pelos cabelos num gesto que ela já aprendera a associar com sua ansiedade extrema. Helena, nossa separação nunca foi oficializada legalmente. Ela sempre arranjava desculpas, adiamentos, complicações. Agora entendo que era uma estratégia para me manter preso. Ele pegou o telefone, discou alguns dígitos, depois desligou abruptamente. Gabriel, disse Lorena suavemente, levantando-se e se aproximando da mesa. Você não precisa fazer isso agora. Podemos... Não, interrompeu ele, determinação renovada brilhando em seus olhos. Já fugi por tempo demais. Já deixei o medo me controlar por tempo demais. Desta vez, completou a descagem. A campainha ecoou pelo viva-voz, cada toque soando como uma contagem regressiva para uma explosão inevitável. Na quinta chamada, uma voz feminina atendeu, melodiosa, educada, com um sotaque levemente arrastado que sugeria anos de aulas de dicção. Gabriel, querido, disse Helena, e até através do telefone Lorena pode detectar a satisfação possessiva na voz dela. Que surpresa maravilhosa! Estava justamente pensando em você. Gabriel respirou fundo, fechando os olhos por um momento antes de responder. Helena, precisamos conversar. É importante. Claro, amor. Que tal jantarmos amanhã naquele restaurante francês que você adora? Posso usar o vestido azul que você comprou para mim em Paris. Não, cortou Gabriel, sua voz ganhando uma firmeza que Lorena raramente havia ouvido. Não é esse tipo de conversa. E não somos mais... Não temos mais esse tipo de relacionamento. Um silêncio gelado desceu sobre a linha, tão denso que Lorena podia praticamente sentir a temperatura do escritório baixar alguns graus. Desculpe. A voz de Helena havia perdido toda a doçura artificial, revelando uma frieza cortante por baixo. O que você quer dizer com não temos mais esse tipo de relacionamento? Gabriel olhou para Lorena, que assentiu encorajadoramente. Ela se aproximou mais, colocando uma mão suave em seu ombro, um gesto de apoio que ele pareceu absorver como se fosse força pura. Estou com outra pessoa, Helena, e ela está grávida. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que Lorena pensou que a ligação havia caído. Depois, como uma barragem se rompendo, veio a tempestade. Como você ousa?
O grito foi tão alto que ambos se afastaram instintivamente do telefone. Depois de tudo que passamos juntos, depois de todos os meus sacrifícios... Helena, por favor, se acalme. Me acalmar? A voz dela havia se tornado histérica, quebrando em tons agudos que faziam os ouvidos doerem. Você me abandona por uma vagabunda qualquer e me pede para me acalmar. A palavra atingiu Lorena como uma bofetada física. Ela recuou, sentindo as bochechas queimarem de humilhação, mas Gabriel se levantou abruptamente, sua própria raiva finalmente despertando. Não ouse falar dela assim, disse sua voz baixa, mas carregada de ameaça. Nunca mais. Ai, que tocante, riu Helena, mas não havia humor algum no som. Era uma risada cortante, venenosa. O grande Gabriel Farias defendendo sua prostituinha. Ela pelo menos é boa de cama? Vale o que você está jogando fora? Chega. Gabriel bateu o punho na mesa, fazendo um porta-canetas de cristal pular. Não vou tolerar mais um segundo disso. Você acha que pode simplesmente descartar nossa história? A voz de Helena oscilava entre fúria e algo que poderia ter sido desespero. 5 anos de casamento, Gabriel. 5 anos da minha vida que dediquei inteiramente a você. 5 anos em que você me manipulou, me chantageou, transformou minha vida num inferno, retrucou Gabriel. 5 anos em que fui covarde demais para admitir que nosso casamento era uma farsa. Lorena podia ouvir o som de algo se quebrando do outro lado da linha. Vidro se estilhaçando contra uma parede, talvez. Vai ficar com a empregadinha grávida agora? Perguntou Helena, sua voz gotejando veneno. Que romântico! O milionário e a Cinderela de 5ª categoria. Ela tem mais valor que você teve em toda a sua vida, respondeu Gabriel, olhando diretamente para Lorena enquanto falava. Mais dignidade, mais caráter, mais amor verdadeiro numa unha do pé que você em todo o seu corpo. As palavras fizeram o coração de Lorena acelerar. Uma mistura de gratidão e amor renovado florescendo em seu peito, apesar da situação tensa. Você vai se arrepender disso, sussurrou Helena, sua voz agora fria como gelo. Vou destruir você, sua reputação, seus negócios, tudo. Quando terminar com você, nenhuma mulher decente vai querer chegar perto. Faça o que quiser, disse Gabriel, surpreendendo a si mesmo com sua própria calma. Não tenho mais medo de você, Helena. Não tenho mais medo de suas ameaças. Veremos. Ela desligou com um baque que ecoou pelo escritório como um tiro. Gabriel afundou de volta na cadeira, como se toda a energia tivesse sido drenada de seu corpo. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto ele massageava as têmporas, tentando aliviar a dor de cabeça que começava a se formar. Lorena se aproximou hesitantemente, não sabendo se deveria consolá-lo ou dar-lhe espaço para processar o que havia acabado de acontecer. Obrigada, disse finalmente, sua voz quase um sussurro. Gabriel ergueu os olhos, confuso. Pelo quê? Por me defender, por dizer aquelas coisas. Ele se levantou e caminhou até ela, parando tão perto que ela podia sentir o calor emanando de seu corpo. Cada palavra era verdade, disse, erguendo a mão para tocar suavemente seu rosto. Deveria ter dito isso há muito tempo. Deveria ter lutado por você desde o início. Antes que Lorena pudesse responder, uma dor aguda atravessou sua barriga como uma lâmina em brasa. Ela se dobrou, agarrando-se à mesa para não cair, um gemido involuntário escapando de seus lábios. Lorena! Gabriel a segurou imediatamente, seus olhos arregalados de pânico. O que está acontecendo? Outra onda de dor, mais forte desta vez, fez com que ela se curvasse ainda mais. Algo quente e úmido escorreu por suas pernas, e quando olhou para baixo, viu manchas vermelhas no chão de madeira. O bebê! Sussurrou o terror puro tingindo sua voz. Gabriel, algo está errado com o bebê. Ele a pegou no colo sem hesitar, correndo em direção à porta enquanto gritava por Roberta. Chame uma ambulância, agora!
Enquanto desciam as escadas em direção ao carro, Lorena se agarrava ao pescoço de Gabriel, orando silenciosamente para que sua discussão com Helena não tivesse custado a vida de seu filho. A ironia cruel não passou despercebida. No momento em que Gabriel finalmente encontrara coragem para lutar por sua família, ela ameaçava escapar de suas mãos mais uma vez. As ruas da cidade passavam como borrões através das janelas do carro. Cada semáforo vermelho uma eternidade. Cada minuto uma oração desesperada para que chegassem ao hospital a tempo de salvar a pequena vida que crescia dentro dela. O hospital pulsava com uma energia frenética que contrastava drasticamente com o silêncio gelado que havia se instalado no quarto onde Lorena repousava. As paredes brancas refletiam a luz fria dos tubos fluorescentes, criando uma atmosfera estéril que cheirava a desinfetante e medo. O monitor cardíaco ao lado da cama emitia bips regulares. Cada som, uma pequena confirmação de que tanto ela quanto o bebê ainda estavam lutando. Gabriel não havia se afastado de sua cabeceira nas últimas 6 horas. Suas roupas amarfanhadas e os cabelos desgrenhados contavam a história de uma noite de vigília tortuosa. Ele segurava a mão dela com delicadeza, como se ela fosse feita de cristal prestes a se estilhaçar. Seus dedos traçando pequenos círculos reconfortantes em sua pele pálida. O médico disse que foi só um susto, murmurou pela 10ª vez, mais para si mesmo que para ela. Sangramento de implantação tardio. O bebê está bem, você está bem. Lorena assentiu fracamente, ainda sentindo os ecos do terror que havia tomado conta dela quando viu o sangue. A lembrança da dor aguda atravessando sua barriga fazia seu corpo inteiro se contrair de ansiedade renovada. Foi culpa minha, sussurrou, sua voz rouca de tanto chorar. O estresse da ligação, a discussão. Não. Gabriel apertou sua mão com mais firmeza. O médico foi muito claro. Isso pode acontecer independentemente de qualquer coisa. Você não fez nada errado. O som de saltos altos ecoando pelo corredor fez ambos ergueram os olhos em direção à porta. Gabriel se enrijeceu imediatamente, reconhecendo aquele ritmo de passos específico. Seus músculos se tensionaram como uma mola comprimida, e ele se posicionou instintivamente entre a cama e a entrada do quarto. Helena Farias apareceu na porta como uma tempestade vestida de seda preta. Seus cabelos loiros estavam perfeitamente arrumados num coque elegante. Sua maquiagem impecável, apesar da hora tardia. Usava um vestido que custava mais que o salário anual de uma pessoa comum, e suas joias brilhavam sob a luz artificial do hospital como pequenas estrelas frias. Que comovente, disse ela, sua voz gotejando sarcasmo. O cavaleiro em armadura brilhante velando sua donzela em perigo. Gabriel se levantou lentamente, suas mãos se fechando em punhos ao lado do corpo. Como você soube que estávamos aqui? Helena sorriu, mas não havia calor algum na expressão. Era o sorriso de um predador que acabara de encurralar sua presa. Querido, você realmente acha que não tenho contatos em todos os hospitais da cidade? Quando o grande Gabriel Farias dá entrada numa emergência obstétrica, as pessoas falam. Ela entrou no quarto como se fosse dona do lugar, seus olhos examinando cada detalhe, com a precisão de um general inspecionando um campo de batalha. Quando seu olhar pousou em Lorena, a temperatura do ambiente pareceu cair vários graus. Então esta é ela, murmurou, caminhando lentamente ao redor da cama como um gato observando um rato ferido. A famosa Lorena. Devo admitir que esperava mais. Lorena tentou se endireitar na cama, mas uma pontada de dor a fez se contrair. Gabriel imediatamente se moveu para ajudá-la, mas Helena foi mais rápida, colocando uma mão perfeitamente manicurada no braço dele. Não se incomode, querido, disse com falsa solicitude. Tenho certeza de que ela está acostumada a se virar sozinha. Não é assim que pessoas como ela sobrevivem.
Saia, disse Gabriel, sua voz baixa, mas carregada de ameaça. Agora. Oh, mas eu acabei de chegar. Helena se dirigiu à janela, observando a vista da cidade lá embaixo. E temos tanto para conversar. Por exemplo, como você acha que os jornais vão reagir quando souberem que você abandonou sua esposa por uma garçonete grávida que desmaia de fome nas ruas? Lorena sentiu o sangue gelar nas veias. A ameaça estava clara, pairando no ar como uma guilhotina pronta para cair. Você não ousaria, murmurou Gabriel, mas havia incerteza em sua voz. Não ousaria? Helena riu, e o som era como vidro quebrando. Querido, você me subestima há anos. Já liguei para 3 jornalistas diferentes a caminho do hospital. Eles estão absolutamente fascinados pela história. Ela se virou para Lorena, seus olhos azuis brilhando com malícia pura. Imagine as manchetes. Milionário abandona esposa por mendiga grávida. O escândalo que balançou os negócios da família Farias. Oh, as possibilidades são infinitas. Lorena fechou os olhos, sentindo o peso da humilhação descer sobre ela como uma avalanche. Não era só sobre ela agora. Era sobre Gabriel, sobre seus negócios, sobre o futuro de seu filho. O que você quer? Perguntou Gabriel, sua voz derrotada. É simples. Helena se aproximou dele, colocando ambas as mãos em seu peito numa carícia possessiva. Você volta para casa. Voltamos a ser o casal perfeito que sempre fomos. E ela, apontou para Lorena como se fosse lixo, desaparece da nossa vida para sempre. Nunca, disse Gabriel, afastando as mãos dela bruscamente. Não? Helena inclinou a cabeça, fingindo considerar. Bem, então suponho que amanhã toda a cidade saberá sobre sua pequena aventura. Seus sócios ficarão encantados, tenho certeza, especialmente quando souberem que você gastou dinheiro da empresa para bancar sua amante. Eu nunca... Você acha que alguém vai se importar com os detalhes? Interrompeu Helena. A verdade é tão menos interessante que uma boa história, não acha? O monitor cardíaco de Lorena começou a acelerar, os bips se tornando mais frequentes conforme sua ansiedade aumentava. Gabriel imediatamente se voltou para ela, preocupação genuína substituindo a raiva em seus olhos. Você está piorando as coisas, disse ele para Helena. Ela precisa de descanso, não de estresse. Oh, que trágico! Helena colocou uma mão sobre o coração em gesto teatral. A pobrezinha não aguenta um pouco de pressão? Talvez não seja forte o suficiente para estar com um homem como você, Gabriel. Foi então que Lorena encontrou sua voz, fraca, mas determinada. Você está certa, disse, fazendo ambos se virarem para ela. Eu não sou forte o suficiente. Gabriel a encarou com um horror crescente. Lorena, não. Não sou rica, não sou sofisticada, não tenho contatos ou poder, continuou ela, lágrimas escorrendo por suas bochechas. Sou só uma garçonete que se apaixonou pelo homem errado. Helena sorriu triunfantemente. Finalmente, um pouco de sensatez. Mas Lorena ergueu os olhos para Gabriel, e ele viu ali uma força que não sabia que ela possuía. Eu tenho uma coisa que você nunca teve, Helena. E o que seria? O amor verdadeiro dele, disse Lorena simplesmente. E não importa quantas ameaças você faça, quantos escândalos você crie, isso você nunca conseguirá destruir. Helena empalideceu, sua máscara de superioridade escorregando por um momento. Você acha que amor paga contas? Cuspiu. Que romance coloca comida na mesa? Não, admitiu Lorena, mas também não envenena a alma como o ódio. Gabriel olhou entre as duas mulheres, uma representando seu passado de medo e manipulação, a outra, seu futuro incerto, mas cheio de possibilidades genuínas. A escolha nunca havia sido mais clara. Saia, disse ele para Helena, sua voz ganhando uma firmeza que não tinha há anos.
Saia e não volte nunca mais. Gabriel. Ah, publique suas histórias, continuou ele, ignorando o protesto dela. Conte para quem quiser. Não me importo mais. Não tenho mais medo de você. Helena o encarou por um longo momento, vendo algo em seus olhos que a fez perceber que havia perdido para sempre. Sem outra palavra, saiu do quarto, seus saltos ecoando pelo corredor como disparos distantes. Gabriel voltou para Lorena, pegando sua mão com ternura infinita. Obrigado, sussurrou. Pelo quê? Por me lembrar quem eu realmente sou, disse ele, beijando suavemente seus dedos. Por me dar coragem para lutar. Lá fora, Helena Farias desapareceu na noite, levando consigo os últimos vestígios do passado que havia mantido Gabriel prisioneiro. E no quarto do hospital, 2 corações começaram a bater em uníssono novamente, mais fortes depois da tempestade. A madrugada no hospital havia sido longa e silenciosa, pontuada apenas pelos sussurros dos enfermeiros, fazendo suas rondas, e pelo zumbido constante dos equipamentos médicos. Gabriel não pregara os olhos, permanecendo sentado na cadeira desconfortável ao lado da cama de Lorena, observando cada respiração dela como se pudesse protegê-la apenas com sua vigilância constante. A luz pálida do amanhecer começava a filtrar através das cortinas hospitalares, pintando o quarto em tons suaves de dourado e rosa. Lorena despertou gradualmente, seus olhos se abrindo devagar como flores desabrochando ao sol. A primeira coisa que viu foi o rosto cansado de Gabriel, marcado por linhas de preocupação que pareciam ter se aprofundado durante a noite. Seus cabelos estavam completamente bagunçados. A barba por fazer dava-lhe uma aparência vulnerável que contrastava com sua imagem habitual de executivo sempre impecável. "Você ficou aqui a noite toda?" perguntou ela, sua voz ainda rouca do sono e da medicação. Gabriel sorriu, o primeiro sorriso genuíno que ela vira em suas feições desde o episódio com Helena. "Onde mais eu estaria?" respondeu, pegando sua mão e entrelaçando seus dedos com os dela. "Como você está se sentindo?" Lorena fez uma avaliação mental de seu corpo. A dor aguda havia diminuído para um desconforto surdo, e o medo paralisante de perder o bebê havia dado lugar a uma gratidão profunda por ainda senti-lo crescendo dentro dela. "Melhor", admitiu. Assustada ainda, mas melhor. "O Dr. Santos passou aqui há 1 hora", disse Gabriel, acariciando suavemente seus dedos. "Disse que você pode receber alta hoje à tarde, mas precisa de repouso absoluto pelos próximos dias." Antes que Lorena pudesse responder, a porta se abriu e o próprio Dr. Santos entrou, um homem de meia idade com cabelos grisalhos e óculos de armação dourada que transmitiam confiança e competência. Carregava uma pasta com exames e tinha a expressão serena de quem estava prestes a dar boas notícias. "Bom dia, vocês dois", cumprimentou, aproximando-se da cama. "Como nossa futura mamãe está se sentindo hoje?" "Muito melhor, doutor", respondeu Lorena, tentando se sentar mais ereta. "Excelente. Tenho os resultados dos últimos exames. E tenho boas notícias para vocês." Gabriel se inclinou para a frente, expectativa e ansiedade misturadas em sua expressão. "O bebê está completamente saudável", continuou o médico, folheando seus papéis. "Batimentos cardíacos fortes e regulares, desenvolvimento adequado para a idade gestacional. O sangramento foi exatamente o que suspeitávamos inicialmente. Um episódio tardio de implantação, completamente normal e sem riscos futuros." Lorena fechou os olhos, sentindo uma onda de alívio tão intensa que quase a deixou tonta. Gabriel apertou sua mão com força, e ela podia sentir a tensão deixando o corpo dele como ar escapando de um balão. "Há mais", disse o Dr. Santos, e havia um brilho travesso em seus olhos. "Conseguimos determinar o sexo do bebê, se vocês quiserem saber." Lorena e Gabriel se entreolharam,
uma comunicação silenciosa passando entre eles. Depois de tudo que haviam passado, cada informação sobre seu filho parecia um presente precioso. Queremos, disse Gabriel, sua voz carregada de emoção. Parabéns, sorriu o médico. Vocês vão ter um menino. As lágrimas brotaram instantaneamente nos olhos de Lorena, mas desta vez eram lágrimas de pura felicidade. Gabriel se curvou sobre ela, beijando sua testa com ternura infinita, e ela podia sentir suas próprias lágrimas molhando sua pele. Um menino, sussurrou ele maravilhado. Vamos ter um filho. Agora, disse o Dr. Santos, guardando seus papéis, vou liberar a alta, mas com algumas condições rigorosas. Repouso absoluto por uma semana, nada de esforço físico, e quero ver vocês de volta aqui em 15 dias para acompanhamento. Depois que o médico saiu, Gabriel e Lorena ficaram sozinhos no quarto, absorvendo a magnitude das notícias. Um filho, um menino. Saudável e forte, crescendo dentro dela apesar de todas as tempestades que haviam enfrentado. Como vamos chamá-lo? Perguntou Gabriel, colocando a mão sobre a barriga dela. Ainda temos tempo para pensar, riu Lorena, cobrindo a mão dele com a sua. Mas que tal algo que signifique novo começo? Gabriel assentiu, compreendendo perfeitamente o simbolismo. Este bebê representava muito mais que uma criança. Era a chance de reconstruir suas vidas sobre uma base de honestidade e amor verdadeiro. 2 horas depois, estavam no carro a caminho da mansão. Gabriel dirigia com cuidado excessivo, evitando cada buraco na estrada como se Lorena fosse feita de porcelana. Ela observava pela janela as ruas familiares da cidade, mas tudo parecia diferente agora. Mais brilhante, mais cheio de possibilidades. Gabriel, disse ela subitamente, o que Helena disse ontem sobre os jornais, os escândalos. Não me importo, respondeu ele, mantendo os olhos na estrada. Que ela faça o pior que puder. Não vou mais viver com medo. Mas seus negócios... Meus negócios sobreviverão. E se não sobreviverem, construiremos outros, juntos. A palavra juntos pairou no ar entre eles, carregada de promessas e possibilidades. Pela primeira vez, Lorena começou a acreditar que talvez tivessem realmente uma chance de serem felizes. Quando chegaram à mansão, encontraram Roberta esperando na entrada com um sorriso radiante e um buquê de flores frescos do jardim. Como está nosso bebê? Perguntou ela, abraçando Lorena cuidadosamente. É um menino, disse Gabriel, orgulho irradiando de cada poro. Saudável e forte. Um menino! Roberta bateu palmas, lágrimas de alegria brilhando em seus olhos. Que maravilha! Esta casa precisa de risadas de criança há muito tempo. Eles entraram juntos, e Lorena notou imediatamente as mudanças. Havia flores frescas em todos os cômodos, as cortinas estavam abertas, deixando a luz do sol inundar os espaços, e um aroma delicioso de sopa caseira vinha da cozinha. Roberta, você não precisava... Claro que precisava, interrompeu a governanta. Você vai ser a mãe do primeiro neto desta família. Merece ser tratada como uma rainha. Gabriel conduziu Lorena até o quarto dela, ajudando-a a se acomodar na cama com uma quantidade excessiva de travesseiros. Ele parecia determinado a seguir à risca as ordens médicas de repouso absoluto. Vou trabalhar no escritório hoje, disse ele, ajoelhando-se ao lado da cama. Mas estarei aqui se precisar de qualquer coisa mesmo. Gabriel... Ela segurou seu rosto entre as mãos. Eu sei que ainda temos muito para resolver. Sobre nós, sobre o que somos um para o outro, sobre como criar nosso filho. Temos tempo, disse ele, beijando a palma de sua mão. Temos todo o tempo do mundo agora. Mas eu quero que saiba. Ontem à noite, quando pensei que poderia perder o bebê, percebi algo. Gabriel esperou,
seus olhos fixos nos dela. Percebi que não importa o que aconteça entre nós, não importa se conseguimos reconstruir o que tínhamos, eu te amo e vou sempre amar o pai do meu filho. As palavras atingiram Gabriel como um raio. Ele se inclinou e a beijou, suave mas intensamente, colocando em cada toque toda a gratidão e amor que sentia. Eu também te amo, sussurrou contra seus lábios. Nunca parei de te amar, mesmo quando fui covarde demais para admitir. Quando se separaram, ambos estavam chorando e sorrindo ao mesmo tempo. Agora descanse, disse Gabriel, cobrindo-a com um edredom macio. Você e nosso filho precisam se recuperar. Lorena fechou os olhos, ouvindo os passos dele se afastando pelo corredor. Pela primeira vez em meses, sentia-se verdadeiramente segura. Segura e amada e esperançosa sobre o futuro. Colocou a mão sobre a barriga, imaginando o pequeno menino crescendo ali dentro. Seu papai finalmente aprendeu a lutar por nós, sussurrou. E agora vamos ser uma família de verdade. Lá fora, o sol brilhava forte no jardim e o mundo parecia cheio de promessas douradas esperando para serem cumpridas. 6 meses depois, o outono pintava o jardim da mansão em tons dourados e vermelhos, criando um tapete de folhas que sussurravam suavemente sob a brisa fresca da tarde. O cheiro de terra úmida misturava-se ao aroma de canela e maçã que vinha da cozinha, onde Roberta preparava seus famosos biscoitos. Era um domingo perfeito, daqueles que pareciam suspensos no tempo, carregados de paz e possibilidades infinitas. Lorena caminhava lentamente pelo corredor principal da mansão, uma mão apoiada nas costas para aliviar o peso da barriga que agora se projetava majestosamente à sua frente. Aos 8 meses de gravidez, cada movimento requeria planejamento e cuidado, mas seu rosto irradiava uma felicidade serena que a tornava ainda mais bela. Usava um vestido de maternidade em tom azul claro que Gabriel havia escolhido especialmente para ela, dizendo que combinava perfeitamente com seus olhos. O bebê chutou vigorosamente, fazendo-a parar e rir baixinho. Calma, pequeno, murmurou, acariciando a barriga. Seu pai vai ficar louco se souber que você está fazendo exercícios aí dentro. Durante os últimos meses, Gabriel havia se transformado no futuro pai, mais protetor e ansioso que Lorena já conhecera. Ele lia todos os livros sobre gravidez e parto que conseguia encontrar, instalara câmeras de segurança extras pela casa e chegara ao ponto de contratar uma enfermeira obstétrica para ficar de plantão caso Lorena precisasse de qualquer coisa. O som de vozes vindas da sala principal chamou sua atenção. Gabriel estava reunido com todos os funcionários da mansão. Roberta, o jardineiro senhor, Carlos, a diarista Maria, o motorista João e até mesmo a nova cozinheira que haviam contratado para ajudar Roberta quando o bebê nascesse. Lorena se aproximou da entrada da sala, curiosa sobre o que estava acontecendo. O que viu a fez parar na porta, o coração disparando de emoção. Gabriel estava de pé no centro da sala, segurando uma pequena caixa de veludo azul marinho nas mãos. Sua expressão era uma mistura de nervosismo e determinação, e ele usava o terno cinza escuro que ela sempre dissera ser seu favorito. Os funcionários estavam dispostos em semicírculo ao redor dele, todos com sorrisos expectantes nos rostos. Como vocês sabem, Gabriel começou, sua voz ligeiramente trêmula. Os últimos meses trouxeram mudanças enormes para esta casa, para minha vida, para todos nós. Ele se virou ligeiramente, como se pudesse sentir a presença dela. Lorena, chamou suavemente. Pode vir aqui, por favor? Ela entrou na sala, sentindo todas as atenções se voltarem para ela. Gabriel caminhou em sua direção, seus olhos brilhando com uma intensidade que a fez esquecer de respirar. O que está acontecendo? Perguntou, mas já suspeitava da resposta. Nos últimos 6 meses você transformou esta casa num lar, disse Gabriel pegando suas mãos.
transformou um homem assombrado pelo passado num futuro pai ansioso para abraçar cada dia ao lado da mulher que ama. Lágrimas começaram a formar-se nos olhos de Lorena. O bebê chutou novamente, como se estivesse reagindo à emoção no ar. Você me ensinou o que é amor verdadeiro, continuou Gabriel, sua voz ganhando força. Me ensinou que coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de lutar pelo que realmente importa, mesmo quando tudo parece impossível. Roberta secava discretamente os olhos com um avental, enquanto os outros funcionários observavam com sorrisos emocionados. Por isso, Gabriel se ajoelhou com alguma dificuldade, considerando a barriga proeminente de Lorena. Quero que todos que trabalham nesta casa, que se tornaram nossa família, sejam testemunhas do que vou perguntar. Ele abriu a caixinha, revelando um anel deslumbrante, um solitário de diamante talhado em formato de coração, cercado por pequenas pedras que brilhavam como estrelas capturadas em ouro branco. Era elegante sem ser ostensivo, clássico, mas com um toque moderno que refletia perfeitamente a personalidade de Lorena. Lorena Santos, disse Gabriel, sua voz agora firme e clara. Você quer se casar comigo? Quer ser minha esposa, a mãe dos meus filhos, minha companheira para toda a vida? O silêncio que se seguiu foi carregado de expectativa. Lorena olhou para o homem ajoelhado à sua frente, o mesmo homem que havia partido seu coração meses antes, mas que desde então havia provado repetidamente seu amor e comprometimento. Olhou para os funcionários que haviam se tornado sua segunda família, todos aguardando ansiosamente sua resposta. Sim, sussurrou, depois repetiu mais alto, sua voz vibrando de alegria. Sim, eu quero. Gabriel se levantou rapidamente, deslizando o anel em seu dedo com mãos ligeiramente trêmulas. Era um ajuste perfeito, como se tivesse sido feito especificamente para ela. Ele a beijou então, um beijo cheio de promessas e amor eterno, enquanto os funcionários aplaudiam e gritavam de alegria. Como você sabia o tamanho? Perguntou Lorena, admirando o anel que brilhava em seu dedo. Roberta pode ter emprestado um dos seus anéis algumas semanas atrás, confessou Gabriel, piscando para a governanta. Vocês conspiraram contra mim, riu Lorena, abraçando Roberta. Foi por uma boa causa, respondeu a governanta, beijando sua bochecha. Agora você vai ser oficialmente a senhora desta casa. Temos uma surpresa extra, disse o senhor. Carlos, o jardineiro, saindo da sala e retornando com um buquê gigantesco de rosas brancas e vermelhas. Cultivei essas flores especialmente para hoje, e eu preparei um jantar especial, acrescentou a cozinheira, o prato favorito de vocês dois. E eu limpei o Rolls Royce clássico do Sr. Gabriel, disse João, o motorista, para quando vocês quiserem sair para comemorar. Lorena estava emocionada demais para falar. Havia passado grande parte de sua vida se sentindo sozinha no mundo, e agora estava cercada por pessoas que genuinamente se importavam com sua felicidade. Tem mais uma coisa, disse Gabriel, produzindo outro envelope do bolso interno do paletó. Marquei uma cerimônia civil para a próxima semana, se você concordar. Pequena, íntima, apenas nós e as pessoas que realmente importam. Na próxima semana? Lorena colocou a mão na barriga. Mas e se o bebê resolver nascer? Então teremos a melhor história de casamento da história, sorriu Gabriel. Ou uma cerimônia muito interessante no hospital. Todos riram, a tensão se dissolvendo em pura alegria. Quero que Roberta seja minha dama de honra, disse Lorena impulsivamente. Eu? A governanta corou. Mas eu sou apenas... Você é a pessoa que me acolheu nesta casa, que me defendeu quando eu mais precisava, que se tornou a mãe que nunca tive, interrompeu Lorena. Se você não for minha dama de honra, não haverá casamento. Roberta explodiu em lágrimas de alegria, abraçando Lorena com cuidado para não apertar a barriga. Seria uma honra, soluçou. E eu quero que todos vocês estejam lá.
acrescentou Gabriel, olhando para cada funcionário. Vocês são nossa família, nossa verdadeira família. O resto da tarde passou como um sonho dourado. Eles jantaram juntos na sala de jantar formal, que raramente era usada, transformando-a numa celebração familiar calorosa. Gabriel contou histórias engraçadas sobre seus primeiros encontros com Lorena, enquanto ela revelava detalhes embaraçosos sobre seus medos iniciais de morar numa mansão. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu em tons de rosa e dourado, Gabriel e Lorena se encontraram sozinhos no jardim. Ele havia colocado uma manta sobre o banco, sob a árvore favorita dela, e trouxera uma garrafa de suco de uva espumante para brindarem. Consegue acreditar que daqui a uma semana seremos marido e mulher? Perguntou Gabriel, passando o braço ao redor dela. Ainda parece um sonho, admitiu Lorena, observando o anel brilhar à luz do entardecer. Há um ano, eu estava vivendo numa pensão suja, sem dinheiro, sem esperança, e agora está aqui, prestes a ser minha esposa e mãe do meu filho, completou Gabriel beijando seu cabelo. Prova de que os finais felizes realmente existem. O bebê chutou vigorosamente, fazendo ambos rirem. Acho que alguém aprova nossos planos, disse Lorena, guiando a mão de Gabriel para o local do chute. Mal posso esperar para conhecê-lo, sussurrou Gabriel, para começar nossa vida como uma família real. Enquanto as primeiras estrelas começavam a aparecer no céu, eles permaneceram ali, sonhando com o futuro que construiriam juntos. Um futuro cheio de amor, risadas de criança ecoando pelos corredores da mansão, e a certeza de que, não importa que tempestades enfrentassem, enfrentariam juntos. A história que havia começado com lágrimas e desespero agora estava prestes a encontrar seu final feliz, exatamente como nos contos de fadas que Lorena sempre havia amado.